Em meados do século XIX, ainda sob o Brasil monarquista, surge na denominada Escola do Recife a primeira corrente de pensamento inteiramente brasileira, o culturalismo, sob a liderança de Tobias Barreto. Pensamento que considera a cultura o ponto alto da evolução humana, um instrumento de aperfeiçoamento da vida coletiva, ou seja, da sociedade, definida como um conjunto de vontades pautadas pela verdade e pela ideia da liberdade. Escola de cujo pensamento compartilharam Clóvis de Bevilacqua e, mais recentemente, Miguel Reale. Seus efeitos, especialmente no campo jurídico, perduram até hoje. Julgamos que ela é a que melhor possa vir a colaborar para uma bem-sucedida solução sociopolítica para o país. Saindo do Império, entrando no alvorecer do período republicano, o positivismo, pensamento filosófico de Augusto Comte, que é introduzido no Brasil inicialmente na Escola Militar, por Benjamin Constant, um dos seus professores. O positivismo influenciou não só o campo político republicano, por exaltar o cientificismo, haveria de fomentar o estudo das ciências concretas, tais como a matemática e a física, contribuindo assim para o progresso científico-tecnológico do Brasil. No caminho percorrido ao longo dos séculos pela cultura brasileira, considerei digna de menção a Semana da Arte Moderna, realizada em São Paulo em 1922, movimento nacionalista que questionava a dependência da referida cultura a padrões europeus, torná-la soberana, livre de qualquer influência externa, especialmente as provindas da França, era a intenção da intelectualidade de então. Vicente Ferreira da Silva considerava que movimentos como a antropofagia e o pau-brasil, oriundos da Semana de 22, se esforçaram por plasmar uma pretensa autarquia espiritual do Brasil. No fundo, constituíam um mero repetir de coisas europeias. Eu, pessoalmente, ouso discordar desse pensamento de Ferreira da Silva. Penso, como muitos, que houve um significativo avanço nesse processo de independência cultural. Cito como exemplos a música de Villa-Lobos, Francisco Mione, Ekel Tavares, de intensa brasilidade. Nas artes plásticas, os modelos antropofágicos de Tarsila do Amaral, as cores vivas de suas telas, que também celebram a brasilidade, as mulatas de Di Cavalcanti, na literatura, Jorge Amado e seus Capitães de Areia, mais recentemente Ariano Suassuna, cujos tipos e personagens, como Chicó e João Grilo, são inspirados na literatura de Cordel. A referida Semana de Arte realizou-se em fevereiro, de 14 a 17. Em 5 de julho do mesmo ano, dá-se o início do chamado movimento tenentista, que haveria de levar consigo, ao longo de uma marcha de mais de 24 mil quilômetros pelos sertões do Brasil, o pensamento militar então prevalente na jovem oficialidade do Exército. Visaria o soerguimento de uma sociedade mais justa, mais solidária. À luz de uma visão doutrinária contemporânea, o tenentismo poderia ser classificado como um movimento em busca de uma terceira via, e que hoje se costuma denominar de social-democracia, ou seja, um pensamento político que apoia intervenções econômicas e sociais do Estado para promover a justiça social, porém,
dentro de um sistema capitalista. Tempos nos quais ideologias autoritárias, tais como o fascismo e o nazismo, começam a emergir no mundo. No Brasil, celebrados autores, tais como Francisco Campos, Oliveira Viana e Azevedo Amaral, exaltam os valores do Estado autoritário, livre expressão do pensamento enquanto compatível com o regime, liberdade e iniciativa econômica, a criatividade cultural e a tradição moral herdada da civilização ocidental. E assim, chegamos aos dias de hoje. Sobre a atualidade cultural do Brasil, tecerei algumas considerações. Cultura urbana, convivendo com a exclusão e com as desigualdades sociais, os grandes centros urbanos brasileiros, em maior número, debruçados sobre o litoral atlântico, são mais sensíveis às influências culturais externas, entre as quais avulta a da cultura popular norte-americana. Exemplo, o Rio de Janeiro, que possui uma zona sul predominantemente branca, rica, de uso, gostos, costumes e padrões de consumo, que mais se identificam com os da classe média e alta de países ricos do hemisfério norte. São verdadeiros guetos socioculturais criados a partir do poder aquisitivo do morador. Os mais ricos moram no Leblon, os mais pobres na periferia. Cada um desses guetos tem características culturais que lhes são peculiares, porém submetidos a uma mesma matriz cultural. Todos falam português, todos têm como base uma mesma religiosidade. São apenas gostos diferenciados. Musicalmente, por exemplo, na Zona Sul, a preferência é pelo jazz, pela bossa nova. No subúrbio, pelo samba tradicional, pelo pagode. Cultura interiorana. Ao caminharmos para o interior do Brasil, vamos nos deparar com o meio rural, pobre, roceiro, caipira, porém provavelmente mais brasileiro. Porque, ainda que aberta a mudanças, uma vez que vivemos um tempo de globalização cultural, prossegue mais resistente às influências externas, mais conservador, mais tradicionalista. Um pensamento de Euclides da Cunha, expresso no início do século passado, a força da cultura brasileira provinha muito mais do interior do que do litoral. Segundo Ariano Suassuna, um país que tem os sertões pode ser dominado politicamente, pode ser aviltado, mas sempre estará a salvo. Palavras de Ariano, que reforçam as de Euclides, ao exaltarem ambos a força da cultura brasileira, especialmente a popular. Talvez com mais ênfase que a maioria dos demais autores que pensaram o Brasil, por terem vivenciados com maior intensidade, cada um à sua maneira, o sertão brasileiro, e terem tido contato mais direto e permanente com sua cultura popular. Anos atrás, ao ler o ensaio de um autor holandês, causou-me agradável surpresa a sua afirmação de que, entre todos os países do mundo, o que tinha a mais rica e diversificada cultura popular seria o Brasil. Mais regionalizada, menos universalista, e que até por isso permite desvendar melhor a alma de um povo, no caso, o brasileiro. Essa cultura popular autêntica ou de raiz, quando do povo para o povo, seria o conjunto de criações imateriais, provindas daquela camada mais humilde e menos instruída, ainda predominante em nossa população. Trata-se de uma expressão artística que se manifesta através de uma linguagem mais acessível ao entendimento
e ao gosto das camadas populares. A cultura popular brasileira é muito rica e diversificada entre suas múltiplas manifestações. Poderíamos assinalar, entre outras, de origem negra, o maracatu de baque virado, a capoeira, a congada, o coco, o carimbó, o maculelê, o jongo, o samba, no qual predomina o batuque e a percussão, os passos do frevo, os ritos africanos com suas diversas denominações, Xangô, Candomblé, Umbanda, o acarajé, o vatapá, o munguzá e muitas outras práticas alimentares de origem indígena, os caboclinhos, os caboclos de lança, as tribos carnavalescas, a farinha de mandioca, a tapioca, o artesanato, especialmente o marajoara, a rede. De origem ibérica, o romanceiro, ou seja, tanto a poesia popular, o cordel, como a improvisada, tipo desafio entre cantadores, a cavalhada, presente nas festas religiosas, o fandango e suas variantes, a marujada, a nau catarineta, que explora a guerra entre cristãos e mouros, o reizado, grupos que festejam Natal e Reis, também do ciclo natalino, pastoril. Outras, a chegança, a chimarrita, as cirandas pernambucanas, o forró, as quadrilhas juninas, as excelências, cerimonial de velório, o bumba meu boi, o cavalo marinho, o frevo, hoje considerado pela Unesco patrimônio imaterial da humanidade, de origem italiana, La Ursa, personagem do Carnaval do Recife, o Mamulengo, teatro de bonecos inspirado na comédia de arte. Religiosidade. Por que religiosidade e não a religião cristã? Estou convicto que a contribuição de outras etnias ao nosso sincretismo religioso é um fator de enriquecimento de nossa espiritualidade. Porque não importa o caminho que leve ao sagrado, ao divino, à transcendência, qualquer que seja o caminho escolhido, servirá de alimento e conforto espiritual para o caminhante, dará sentido à sua vida e o tornará seguramente mais humano e mais compassivo com os seus semelhantes. Há mais de 3 séculos atrás, o padre Antônio Vieira já dizia que o Brasil tinha o seu corpo na América e sua alma na África. O povo brasileiro é, à sua maneira, profundamente religioso, inspirado principalmente pela fé cristã. Sua crendice popular o leva, entretanto, a um sincretismo religioso que tem por base a miscigenação étnica e cultural presente no seu processo de colonização. Alguns santos da Igreja Católica gozam de especial devoção. São Jorge, Santa Bárbara e São Sebastião têm seus correspondentes nos orixás dos ritos africanos. Desvanecido o espírito da Inquisição, sacerdotisas e mães de santo, do culto Jeje-Nagô na Bahia, antes rejeitadas socialmente, ganharam a partir de um passado recente tal respeitabilidade que passaram a ser procuradas por renomados intelectuais, poetas, escritores e até por lideranças políticas em busca de suas bênçãos e proteção. É o caso da mãe Mirilia do Gantuá, já falecida. Também de grande devoção popular são os santos do ciclo junino, com destaque para Santo Antônio Casamenteiro, tradição de origem ibérica. Digno de realce é a devoção ao padre Cícero Romão Batista. Atualmente, milhares de romeiros dirigem-se a Juazeiro do Norte, Ceará, para render homenagens a meu padrinho, padre Cícero.
Outras romarias que merecem ser destacadas são as de Nossa Senhora Aparecida, Virgem Negra, Padroeira do Brasil, e a do Círio de Nazaré, em Belém do Pará. Acolher este tipo de espiritualidade, resultante de três matrizes distintas, é reconhecer que ela enriquece a nossa cultura, ao nela introduzir elementos de singular brasilidade, que vão reforçar nossa identidade, um verdadeiro caldo espiritual que tem ainda temperado entidades sobrenaturais, diferentes divindades e brasileiríssimas personagens provindas do nosso rico folclore, tais como Anhangá, deus da caça, Tupã, deus do trovão, o Boto Tucuxi, sedutor de moças ribeirinhas, a Yara, os caiporas, o Saci Pererê, o neguinho do pastoreio, o sapo cururu, acalantos e assombrações, que alimentam o nosso fértil imaginário popular e que fazem do Brasil um extraordinário mundo mítico e que certamente, por suas particularidades e pluralidades, levaram Darcy Ribeiro a considerar o povo brasileiro único, diferente de qualquer outro existente no mundo, um povo novo. Falarei agora sobre as ameaças à cultura do Brasil e, por extensão, à civilização cristã e ocidental. Quais seriam essas ameaças? Tudo que poderia vir a influenciar ou a contribuir para mudanças presumivelmente nefastas ao tradicional modo de ser, de pensar e de agir de uma determinada sociedade, no caso a brasileira. Teria como alimento os órgãos de comunicação social de massa, ou seja, a mídia, considerado o grande veículo da globalização cultural. Há quem considere como fonte primária e maior das ameaças que pairam sobre a cultura brasileira o marxismo cultural, que teria sua origem na escola de Frankfurt e que visaria minar os valores cristãos da civilização ocidental e substituí-los pelos valores do multiculturalismo. Valores que foram promovidos e alimentados pelas manifestações de contracultura da década de 60 do século passado, como exemplos, a revolta estudantil em Paris, em 1968, É Proibido Proibir, e o Festival do Woodstock, nos Estados Unidos, transformado no santuário do movimento hippie. Valores da contracultura anticristãos, amplamente exaltados até hoje pelos órgãos de comunicação de massa, despidas dos seus fundamentos metafísicos. Uma cultura empobrece socialmente. O que nela passa a prevalecer é o egoísmo, o individualismo ou utilitarismo. Daí seus efeitos extremamente perniciosos no campo político. Vive o Ocidente um conflito de grande amplitude cultural, no bojo de suas ditas e nem sempre autênticas democracias. Reportando-me a Eliot, não acredito que a cultura do Brasil sobrevivesse ao desaparecimento de sua peculiar espiritualidade, inspirada fortemente na fé cristã. Vivemos um momento de extraordinário progresso científico-tecnológico, o qual vem ocorrendo, segundo Gilberto do Paz, em um estado de vazio ético, no qual os referenciais tradicionais desaparecem. Os fundamentos ontológicos, metafísicos e religiosos da ética se perderam. Conclusão. Ao iniciar essa exposição, eu parti do pressuposto de que a estrutura de uma sociedade dependa primordialmente de sua cultura. Vivemos permanentemente um embate cultural e as leis, regras, normas dele decorrentes, desse embate cultural, nem sempre refletem
os legítimos anseios de toda uma sociedade. No caso do Brasil, historicamente, sua estrutura social sempre foi ditada por uma cultura de interesses pouco reformistas por parte das suas elites. Inicialmente, a sociedade patriarcal, colonial, depois o regime escravagista e seus resquícios na atualidade, onde persiste uma estrutura injusta e desigual. Infelizmente, mesmo quando pessoas oriundas de camadas populares logram alcançar relevantes funções de Estado, acabam por se deixar envolver e contagiar pelos vícios de uma cultura imposta e cultivada secularmente pelos que constituem o Brasil oficial. Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, descreve o ser brasileiro como um homem cordial, o qual teria como virtudes a hospitalidade, a generosidade, a expansividade, legados da vida rural e colonial brasileira, que o leva muitas vezes a agir mais pelo afeto, pelo sentimento e pelo coração do que pela razão. Ao término desta palestra, penso, entretanto, que é hora de celebrar. E celebrar o nosso povo, a nossa gente, a nossa cultura, no tudo que ela tem de mais positivo, no tudo que ela fortalece a nossa identidade, que afirma a nossa soberania e que, sobretudo, enriquece a nossa espiritualidade. E penso que o grande mérito que foi dito caiba principalmente à nossa cultura popular, a do Brasil real de Machado de Assis. É que o Brasil possui um legado espiritual riquíssimo, mercê do que lhe foi oferecido pelas três matrizes étnico-culturais formadoras de sua nacionalidade. São as lendas, cultos e tradições, bem como uma rica mitologia, herança de nossos povos indígenas. A religião cristã e a língua portuguesa, trazidas pela expedição cabralina, marítima, lusitana, às terras do Brasil. Valiosíssima contribuição espiritual que negros africanos e seus orixás ofertaram à alma brasileira. As sementes da miscigenação, que, segundo Darcy Ribeiro, fariam parte de um verdadeiro projeto da obra colonial de Portugal e que redundaria em que o Brasil se transformasse em uma morena humanidade em flor à espera do seu destino. Uma morena humanidade em flor à espera do seu destino. São as palavras de Darcy para traduzir os efeitos de nossa miscigenação. Padre Antônio Vieira considerava que um país seria constituído de corpo e alma. Penso que um país só é efetivamente soberano quando tem o poder de resistir a qualquer tipo de ameaça, seja ela física ou cultural. E o que nos sustenta como cultura, seja principalmente o que nos foi legado pela nossa rica e diversificada cultura popular, especialmente pela nossa espiritualidade mestiça. Viva, então, a nossa espiritualidade mestiça, sincrética, profundamente cristianizada, morada de santos, anhangás e orixás, coisa nossa, singularmente nossa, que nenhuma nova ordem mundial haverá de subtrair e que certamente haverá de contribuir para assegurar que ao longo dos próximos séculos o nosso Brasil continue, o nosso Brasil permaneça para todo e sempre eternamente brasileiro. À guisa de conclusão, cito Edson Carneiro. Mas, afinal, que é o brasileiro? O mito das três raças, índios, negros e brancos, é pouco para falar sobre um povo e sua capacidade de misturar ou fazer conviverem, com diferenças e hierarquias, muitas tradições culturais. Na terra que cultiva o doce, na festa que colore as roupas,
nos tachos que atiçam a fome, nos cantos que celebram a vida e lamentam a morte, na fé que ora leva ao terreiro do candomblé, ora à igreja. Os brasileiros se encontram e se diferenciam, se igualam e se distinguem das nações indígenas que aqui vivem de longa data, das muitas Áfricas para cá trazidas, de portugueses, alemães, turcos, libaneses, italianos, japoneses e muitos outros que chegaram em épocas diversas e por motivos vários, se faz a expressão ímpar de um povo plural. Obrigado.